Então vejamos agora o que é a base para um subespaço. Então, um subespaço, exceto o subespaço que tem só o vetor nulo, porque o conjunto, né, que tem só o vetor nulo é um subespaço. Então, um subespaço ele tem uma infinidade de vetores, exceto esse subespaço que tem só o vetor nulo. Mas na hora de a gente resolver um problema, esse problema pode ser tratado com muito mais facilidade se a gente usa um conjunto finito de vetores que geram o subespaço. Tá? Então, a gente quer diminuir a complexidade do problema, tratando, ao invés de uma infinidade de vetores, lidando apenas com uma quantidade finita. Tá? Mas já que eu quero isso, né, então trabalhar com conjunto finito é muito melhor para eu resolver um problema. Então, quanto menor o conjunto, melhor. Tá? Então, se eu puder achar o menor conjunto possível que eu possa trabalhar, é melhor. E o menor conjunto que gera o espaço, ele é linearmente independente. É esse o conjunto que eu vou querer. Um conjunto que gera o espaço e seja linearmente independente. Tá? Então, uma base para um subespaço H de Rn é um subconjunto que é linearmente independente em H e que ainda gera o H. Tá? Então, por exemplo, digamos que o subespaço H é o próprio R2. E a gente pega o vetor E1, que é o vetor 1, 0, e E2 é o vetor 0, 1. O vetor V igual a xy da R2, né, que é um vetor genérico, esse vetor pode ser escrito como combinação linear de E1 e E2. Por exemplo, se eu pego x é 1 mais y é 2, isso dá x vezes 1, 0 mais y, 0, 1, que dá o vetor xy. Então, qualquer vetor xy pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Então, a gente pode dizer que o R2 é gerado por E1 e E2. É gerado. Agora, os vetores E1 e E2, eles também são linearmente independentes. Tá? São linearmente independentes. É bem imediato ver. Porque a matriz de coeficientes, quando eu faço isso aqui, quando eu olho para o sistema AX igual a 0, né, para saber se esses dois vetores são LI, a matriz de coeficientes A é exatamente a matriz de identidade. Né? Porque o vetor E1 é 1, 0 e o vetor E2 é 0, 1. Então, nota, quando eu faço isso aqui igual a, sei lá, x1, x2, para saber quais são as soluções, você vê que x1 tem que ser 0 e x2 tem que ser 0. É a única solução. Então, tem que ser, de fato, linearmente independente. Então, o que acontece é que esse E1, E2 é exatamente uma base. E essa base, né, esse E1, E2, que é uma base do R2, na verdade é chamada base canônica. E essa base a gente já viu em geometria analítica. Né? A gente já usou esse nome, base canônica. E a gente chamou, na verdade, o E1 era o I chapéu e o E2 era o J chapéu. Tá? Mas em álgebra linear, como a gente vai estar trabalhando com Rn, não dá para a gente ficar trabalhando com I chapéu, J chapéu, K chapéu e etc. Não dá. A gente tem que usar alguma coisa que seja mais simples. Por exemplo, E1, E2, E3, até o En, para fazer a base canônica do Rn. Tá bem? Então, no Rn, se eu pegar os vetores E1 igual a 1, 0, 0, 0, o E2 0, 1, 0, 0, 0 e o En o 0, 0, 0, 1, ou seja, o EI é o vetor que é tudo 0, exceto na posição I, que você bota 1. Tá joia? Então, esse conjunto, E1 até N, é linearmente independente. É imediato verificar, porque isso aqui vai dar, se eu colocar E1, E2 até o En nas colunas de uma certa matriz, isso aqui dá exatamente a matriz de identidade IN. E esse conjunto também gera o Rn. É só fazer a mesma brincadeira que a gente fez no slide anterior. Você bota x1, x2, xn, isso dá x1 vezes o vetor E1, x2 vezes o vetor E2, mais xn vezes o vetor En. Dá exatamente, né? Isso funciona. Dá exatamente, essa igualdade é válida. Bom, então esse conjunto
é uma base e é chamada base canônica do Rn. Tá? É só uma observação que eu já falei antes. Né? O IN é exatamente, né, a matriz de identidade de ordem N, né, a matriz N por N, é exatamente os vetores da base canônica do Rn nas colunas. Está bem? Então vamos a um exemplo. Vamos determinar uma base para o espaço nulo da matriz. Que é essa aqui. Então eu vou primeiro obter a solução de AX igual a zero na forma paramétrica. Então eu vou escalonar a matriz. Nota que eu não botei o lado direito aqui. Eu botei só a matriz de coeficientes só para poupar um pouco de espaço. Tá bom? Senão eu teria que fazer toda a matriz A aqui e botar 0, 0, 0 na última coluna. Só que não ia mudar nada. Tá joia? A gente só precisa saber que isso daqui não é a matriz aumentada. Não é a matriz aumentada. Não é a matriz aumentada. Tá bom? É a matriz dos coeficientes apenas. Matriz A. Então eu faço aqui, troco a linha e continuo aqui e chego na forma escalonada da matriz. Então, agora eu só preciso resolver. Nota que eu tenho aqui quantas variáveis dependentes? 2 variáveis dependentes e 3 variáveis livres. Bom? E aí a gente escreve então o sistema. Está aqui o sistema que a gente chegou, né? Ao lado direito é 0, tá bom? E aí, beleza. Então, x3 é a variável dependente, então eu vou colocar ela aqui do lado esquerdo e o resto vai para o lado direito, beleza? Agora eu substituo isso aqui na primeira equação. Pego essa variável x3 e boto aqui no lugar do x3. E passo todo mundo para o outro lado, né, na verdade, primeiro. Aí substituo o x3 aqui. Então, x1 vai ser 2x2 mais 4x4, menos 4x5, menos 3x4, mais x5, que dá 2x2 mais x4, menos 3x5. Aí agora, vamos escrever parametricamente a solução. O que eu faço? Eu escrevo x1, x2 até x5 e substituo os valores que eu obtive. x1, que é a variável dependente, deu isso aqui. Deu 2x2 mais x4, menos 3x5. x2 é variável livre, então eu permaneço. E o x3 eu substituo. Tá aqui. x4 é variável livre e x5 também é variável livre. E agora eu coloco, então, tipo como se fosse em evidência. Então, eu separo o x2, separo o x4, separo o x5 e vejo quais são os 3 vetores que vão aparecer. Então, veja. Aqui tem um 2, então, 2. Aqui tem 1, x2, 1. E aqui embaixo não tem x2. Então, fica 2, 1, 0, 0, 0. Essa é a primeira parte, primeira componente. Segunda componente. Aí vamos lá. Está aqui, ó, 1. Na segunda aqui, não tem x4, então é 0. Tem x4, menos 2, que está acompanhando ele, menos 2. 1 e 0. E o x5. Tá bom? Então, isso significa que se eu escrevo U, V e W como esses 3 vetores que eu obtive, então o espaço nulo, na verdade, é o espaço gerado por esses 3 vetores. Porque isso é o conjunto de solução. É esse espaço gerado aqui. Agora, é fácil verificar que esses 3 vetores que a gente obteve é linearmente independente. Você faz o sistema linear, tipo, você bota lá x, y, z, e faz o sistema linear, escalona, e aí você vai ver que toda coluna é pivô no final. Está aqui, ó, elemento variável dependente, variável dependente, variável dependente. Todo mundo é variável dependente. Ou seja, toda coluna é pivô. Então, significa que a única solução desse sistema é você fazer x, y e z igual a 0. Então, o que você obteve é que, de verdade, o VW é uma base do espaço nulo de A. Tá? Agora, determinar uma base para o espaço coluna, que a gente viu, é um pouco mais fácil, como a gente vai ver adiante. Tá? Então, vamos ver primeiro esse caso aqui. Vamos achar uma base para o espaço coluna da matriz A. Essa daqui. Essa matriz A aqui, ela já está escalonada. Ela, de verdade, está na forma escalonada reduzida, o que facilita bastante o que a gente quer fazer, para a gente entender. Então, vamos escrever as colunas da matriz como sendo A1, A2 até A5. Então, essa é a primeira coluna, A1, A2, até a última, que é A5.
Então, note o seguinte, coluna A3, a coluna A3, ela é menos 3A1 mais 2A2. Por quê? Porque essa coluna A1 aqui é um vetor de identidade. Esse outro aqui também é 1, 0, 0, 0. Esse aqui é 0, 1, 0, 0, 0. Então, vai ficar menos 3 vezes esse cara. E aqui vai ficar 2 vezes esse cara. Então, quando está na forma escalonada reduzida, fica bem mais fácil fazer isso aqui que a gente está fazendo. E o A4? Bom, o A4 vai ser 5A1 menos A2. Ok? É só você fazer a conta, substituir o vetor A1 e A2 e ver que vai dar exatamente o A3 e vai dar exatamente o A4. Tá? Então, isso aqui é uma relação linear, de dependência linear. Ou seja, o A3 ele pode ser escrito como combinação linear de A1 e A2, e o A4 também pode ser escrito. Então, quais colunas que não puderam ser escritas como combinação linear das outras? Exatamente a coluna A1, A2 e A5, que são colunas pivôs. Então, A1, A4, A2 e A5 são colunas pivôs. Colunas pivôs. Então, o que acontece? Então, uma vez que o A3 é combinação linear de A1, A2 e A5, e o A4 também é combinação linear de A1, A2 e A5, qualquer vetor V que eu pegar no espaço coluna de A, na verdade, ele pode ser escrito como combinação linear só de A1, A2 e A5. De fato, se eu pegar aqui uma combinação linear desses vetores, aí eu vou ter o seguinte. A3, nós vimos que era menos 3A1 mais 2A2, então está aqui. E o A5, a gente viu que é 5A1 menos A2, então está aqui também. Opa, desculpa, o A4. O A4 a gente viu que dava 5A1 menos A2. Então, agora a gente faz aqui a multiplicaçãozinha, faz a multiplicação, e bota em evidência aqui, junto o que tem A1, todo mundo junto aqui, ó, C1 menos 3C3 e 5C4. Está aqui. A1. E a mesma coisa eu faço aqui para o A2. E aí o que acontece é que, olha só, é uma combinação linear de A1, A2 e A5. Então, qualquer vetor V que está no espaço coluna de A é a combinação linear só desses três vetores aqui, que são os vetores correspondentes às colunas pivôs da matriz. Então, o que acontece é que esse espaço gerado por A1, A2, A5 é exatamente o espaço coluna de A. Tá? Os outros vetores são informações desnecessárias, ou seja, o A3 e A4, porque eles são combinações lineares dos outros já. Tá bom? Agora, esses três vetores, A1, A2 e A5, eles são linearmente independentes. Tá? Além disso, eles são linearmente independentes porque são exatamente vetores da base canônica. Aqui, ó. Esse A1 é o vetor E1, esse A2 é o vetor E2 e esse A5 é o vetor E3. São vetores da base canônica e, portanto, eles vão ser linearmente independentes. Então, consequentemente, A1, A2, A5 é uma base canônica do espaço coluna de A. Para a gente prosseguir no entendimento, né, de como obter a base para o espaço de coluna da matriz A, a gente tem que falar sobre uma pequena observação. Se eu tenho duas matrizes equivalentes por linha, então a gente lembra que o sistema homogêneo AX igual a zero e o sistema BX igual a zero, eles têm que ter o mesmo conjunto de solução, porque as duas matrizes são equivalentes por linha. Ok? Então, nota que o lado direito, como é nulo, então ele não muda quando você faz o escalonamento. Tá? Então, o que acontece é que as colunas de A e de B, elas têm que ter a mesma relação linear, porque o conjunto de soluções do sistema homogêneo é o mesmo. Nota o seguinte, então, para a gente ver isso de forma prática. Digamos que eu tenho A igual a essa matriz, então, aí tem essas colunas A1, A2, A3, e tem B, essa outra matriz que tem colunas B1, B2, B3. Tá, aqui eu escalonei, tá certo? E obtive a fórmula escalonada reduzida. Então, veja. Esse B3 aqui não é coluna pivô.
Joia? Não é. Então significa que ela pode ser escrita como as outras colunas. Nesse exemplo especificamente, B3 é 5B1 mais 3B2. Então nota, de modo análogo, como a relação de dependência linear entre as colunas das duas matrizes é a mesma, então o que acontece é que esse A3 aqui, ele vai ser igual a 5A1 mais 3B2. É muito importante entender esse exemplo. Tá? Ele é interessante e serve para o entendimento de como a gente acha a base para o espaço coluna. Tá? Aí você vai perguntar, de onde você tirou? Eu tirei daqui. Essa relação aí eu tirei daqui. Será que essa relação de fato funciona? Bom, vamos pegar aqui, ó, 5 vezes A1 mais 3B2. Ó. Então, ó, 5 vezes esse, mais 3 vezes esse aqui, dá 5 de fato. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 0, 0, dá 5. Agora, ó, vamos fazer menos 1 vezes 5 mais 3 vezes 1. Isso dá menos 5 mais 3. Isso vai dar menos 2, que está aqui. Ó. Menos 2. Vamos fazer o outro. Vamos fazer, por exemplo, 5 vezes o menos 3 mais 3 vezes menos 1. Ora, vai dar menos 15, menos 3, que dá menos 18, de fato. Tá bom? Então você pode experimentar fazer isso com qualquer exemplo. Tá? Idealmente é bom fazer com a forma escalonada reduzida, porque já te dá de forma imediata esse tipo de relação que a gente obteve aqui. Tá? É bem mais fácil. Tá bom? Então, espero que isso tenha ajudado a esclarecer um pouco isso aqui, né, de que a relação de dependência linear é preservada. Ou seja, o que a gente quer da relação de dependência linear é que o seguinte, B3 ele pode ser escrito como combinação linear das outras colunas. Isso é importante. Então isso significa que esse A3 aqui pode ser escrito como combinação linear das outras colunas. Da mesma forma, a gente tira o seguinte, que B1 e B2 são LI. Isso é possível mostrar rapidamente aqui. Isso aí conclui, então, que A1 e A2 também são LI, ou seja, linearmente independentes. Tá? Então, é outra coisa que a gente tira pelo fato da relação linear ser preservada. Joia? Então, vamos pegar um exemplo, que é essa matriz A que está aqui. E vamos determinar uma base para o espaço coluna da matriz. Essa matriz, eu não vou fazer a conta, mas ela é equivalente por linhas à matriz do exemplo anterior. Que exemplo anterior? Esse aqui, ó, que a gente fez aqui atrás. Tá? Então, ela é equivalente a essa matriz do exemplo anterior, que é essa daqui. Tá bom? É só você verificar ali atrás que dá a mesma coisa. Nós vimos que o seguinte, que B3 era menos 3B1 mais 2B2 e B4 era 5B1 menos B2. Né? A gente tirou daqui. Tá? Nós vimos, então, na observação anterior, que as operações elementares não alteram a relação de dependência linear entre as colunas da matriz. Então, isso significa que A3 é menos 3A1 mais 2B2 e A4 é 5A1 menos A2. Nós vimos que o espaço coluna de B era dado por B1, B2 e B5. Da mesma forma, então, o espaço coluna de A ele vai ser dado como combinação linear, como espaço, né, da combinação linear de A1, A2, A5 também. Né? Então, ele é gerado por isso daqui. Agora, esses três vetores, eles são linearmente independentes. Conforme a gente falou lá na observação anterior, B1, B2 e B5 são linearmente dependentes. Então, o que acontece é que, como a relação de dependência linear é preservada, isso significa que A1, A2 e A5 formam um conjunto LI também. Ou seja, um conjunto linearmente independente. Portanto, o A1, A2 e A5 tem que ser uma base para o espaço coluna de A, porque é um conjunto linearmente independente que gera o espaço coluna da matriz. Tá? Então, basicamente, como é que eu posso anunciar esse resultado que a gente discutiu aqui? Basicamente, é o seguinte teorema. As colunas pivô da matriz A formam uma base para o espaço coluna da matriz A. Então, vamos ver isso. Olha, imagina, eu peguei a matriz e escalonei ela. Peguei ela, fiz o escalonamento até
Não necessariamente eu preciso chegar até a matriz escalonada reduzida, tá bom? Para o teorema. Eu só preciso conseguir descobrir com o escalonamento, eu faço o escalonamento, eu preciso descobrir quais são as colunas pivôs. Quais são as colunas pivôs? A primeira coluna, a segunda coluna e a quinta coluna. Essas são as colunas pivôs. Significa, então, que a coluna 1, aqui, a coluna 2 e a coluna 3, 5, desculpa, formam uma base para o espaço coluna da matriz. Então, é isso que a gente tem. Então, esses três caras, conforme aqui a gente falou, formam uma base para o espaço coluna. Nota que eu não posso pegar os vetores na matriz escalonada. Por quê? Porque o espaço coluna da matriz A, em geral, não é igual ao espaço coluna da matriz B. Tá? Em geral, o espaço coluna de A não é igual ao espaço coluna de B. Em geral, tá? Pode acontecer de ser igual, mas normalmente, depois que você fez uma operação elementar por linha, os espaços mudam, tá? Os espaços mudam. O que é preservado é a relação de dependência linear. Isso é preservado, tá? Bom, eu espero que isso tenha ficado claro, mas essas ideias são um pouco mais profundas do que aquilo que a gente já tem discutido até agora. É importante, então, vocês verem isso aqui, compreender cada coisa, fazer exemplo, fazer os exercícios e tirar as dúvidas. Tá bom? A gente se vê, então, nas próximas aulas. Um abraço.